Bem, pessoal, é o seguinte, o Mauro Cid está lá na CPMI, lá depondo, e o Bolsonaro está em pânico e em crise. E, de certo modo, para mudar tudo isso, o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro simplesmente usou uma estratégia que foi desviar o foco, né, do depoimento do Cid hoje, na terça-feira. O que ele utilizou? Utilizou o Eduardo Bolsonaro para falar umas bobagens lá absurdas, é evidente, no domingo. E qual foi? Como você já sabe, o Eduardo Bolsonaro, de certo modo, ensandecido, lá em Brasília, num pleno domingo ensolarado, utilizou aquela fala lá comparando professores a traficantes, que nenhuma pessoa em sã consciência faria aquilo. Mas foi um absurdo, você sabe disso, mas o objetivo daquilo era desviar o foco da CPMI hoje, que, de certo modo, iria complicar e vai complicar a vida do Bolsonaro, principalmente nesses 4 pontos que eu vou mencionar para você. E o que aconteceu? Aí as pessoas simplesmente focaram naquele lance e esqueceram da CPMI hoje. No caso, o Mauro Cid está nesse exato momento depois. A expectativa era que o Mauro Cid não fosse fardado para a CPMI, né? Isso, de certo modo, é um constrangimento para as Forças Armadas. Só que o Mauro Cid não respeitou isso e foi simplesmente fardado. E qual é a expectativa? O que as pessoas estão pensando nesse exato momento, e até mesmo o Bolsonaro lá? É se o Mauro Cid vai entregar e se vai falar dos 4 pontos aí que, de certo modo, podem complicar a vida do Bolsonaro. Mas antes de mais nada, eu preciso me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal voltado à direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E eu preciso pedir para você já se inscrever se você é novo aqui. Bem, o que acontece? Quais são os principais fatores que podem mudar a vida do Cid e mudar a vida do Bolsonaro? Para melhor a vida do Cid e para pior a vida do Bolsonaro. Bem, o primeiro fator é sobre a questão da falsificação aí dos cartões de vacina. Para quem não sabe, o Mauro Cid falsificou aí, ou pelo menos supostamente, falsificou o cartão de vacina dele, o cartão de vacina da filha do Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro e também do Bolsonaro. Isso mesmo, da Michelle Bolsonaro, aquela que diz que é supostamente evangélica. Pois é, no caso de supostamente evangélica, no caso, o Mauro Cid falsificou aí esses cartões para eles irem lá para os Estados Unidos para poder fugir, e agora o Mauro Cid foi para a jaula, consequentemente, por causa disso. E o Mauro Cid tem a oportunidade de falar e de mostrar para todo o Brasil quem realmente o Bolsonaro é, de fato. Essa que é a realidade. E a situação pode se complicar lá, dependendo de como for, o Mauro Cid pode complicar a vida lá do Bolsonaro nesse sentido. Um outro fator também que pode complicar a vida do Bolsonaro de modo geral é a situação do Mauro Cid enviar ajudantes lá no aeroporto aqui de São Paulo, para poder, no aeroporto internacional, para poder pegar lá as joias. Isso pode acabar complicando um pouco mais e, dependendo de como for, o Mauro Cid pode detalhar mais sobre essa questão das joias lá, que foram as joias avaliadas em 5 milhões de reais, aproximadamente, daí para mais, tá? Então, os parlamentares podem pressionar o Cid ali e vamos ver se ele fala um pouco mais e, consequentemente, pode prejudicar o Bolsonaro e favorecer o Cid, ou pelo menos, de certo modo, diminuir aí a pena dele, consequentemente, isso futuramente. Outro fator também que pode fazer com que, complique a vida do Bolsonaro para piorar mais a situação, é sobre a questão dos atos golpistas lá do 8 de janeiro. Para quem não sabe, o Cid está supostamente, envolvido aí diretamente nessa situação, e o Mauro Cid pode falar um pouco mais com detalhe, com propriedade, e para poder se beneficiar nessa situação, ele teria que entregar alguém superior. E essa pessoa nada mais, nada menos é o Bolsonaro. Agora, cabe ao Cid ver o que ele vai fazer. Se tem família, tem de modo geral, tá todo mundo lá na expectativa, vendo o sofrimento dele. Das duas, uma. Ou ele beneficia ele e a família, ou ele, de certo modo, prejudica aí o Bolsonaro. Agora vamos ver o que o Cid vai falar lá nesse depoimento. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, comenta aí. Na minha visão, assim, só para dar a minha opinião sobre essa situação, acho que o Cid tem que simplesmente falar o que aconteceu, nada mais, nada menos. Ele tem que simplesmente contar o que houve aí durante todo esse tempo que ele passou aí com o Bolsonaro e falar toda a verdade, até porque o Bolsonaro prejudicou muitas pessoas indiretamente e diretamente. O Cid tem o dever, a obrigação de contar para o Brasil o que realmente aconteceu, e revelar aí, de certo modo, a política de como ela é, a política do Bolsonaro, é claro. Gente, obrigado aí, valeu, a gente se fala, abraço.